Pra gente começar a nossa aula de hoje, terceiro ano, nós vamos relembrar aqui algumas coisinhas que a gente viu na aula anterior, né? Nós vimos na aula anterior um pouco sobre a classificação dos animais vertebrados, né? E o que seriam esses animais vertebrados? Os animais vertebrados são os animais que possuem a coluna vertebral, um esqueleto, um crânio, né? É o animal que possui essa estrutura óssea que a gente tá vendo aí nessa figura, nessa imagem, né? E aí, junto com os animais vertebrados, a gente viu também um pouco sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados, diferente do primeiro grupo que a gente viu, eles não possuem o esqueleto, eles não possuem o crânio e a estrutura óssea. E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês a minhoca e o caracol, certo? Então, nós vimos isso aí na aula passada. Então, pessoal, daí hoje eu trouxe para vocês uma divisão, um grupo dentro dos invertebrados, né? Porque nós temos inúmeros animais que são invertebrados. Então, para ficar mais fácil, é o grupo com esse nome, artrópodes. Artrópodes, tia, mas o que é esse grupo? O que são os artrópodes? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Eu queria que vocês escrevessem no caderno de ciências também, tá bom? Coloquei aqui para vocês sobre os artrópodes, né? Então, tem aí o cabeçalho direitinho, tá? Copiem no caderno de ciências, por favor. Então, pessoal, vamos lá. Os artrópodes, eles são animais invertebrados, todos os animais invertebrados, né? Que possuem uma certa casca, um certo esqueleto externo, né? E além disso, ele possui um corpo com partes articuladas, tá? E aí, pessoal, esse grupo de animais é o mais diversificado do planeta. Ou seja, ele é o grupo com mais de 1 milhão de espécies conhecidas. E aí, como eu falei, ele tem um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, né? E esse exoesqueleto, pessoal, ele é feito para proteger o corpo do animal, tá? Ele protege o corpo do animal, já que o animal ele não tem a coluna vertebral. Em caso de artrópodes terrestres, o exoesqueleto é coberto por uma cera impermeável, que impede a perda de água para o ambiente, certo? E uma curiosidade, pessoal, é que os artrópodes, eles não podem crescer continuamente. Por quê? Porque ele tem ali aquele esqueleto por fora, certo? Ele não consegue sair de dentro daquele esqueleto para crescer. Então, ele precisa passar por uma fase, né? Pode ser chamada de metamorfose ou de muda. O esqueleto abre e o bicho sai, o animal sai de dentro dessa estrutura para formar outra estrutura agora um pouquinho maior, para que ele possa crescer assim continuamente. Aí eu trouxe aqui essa imagem para vocês, ó. O exoesqueleto antigo e a aranha saindo de dentro, para que ela possa crescer. Pessoal, como nós vimos aqui, existem milhões de artrópodes, certo? Então, para facilitar ainda mais a vida dos estudiosos e dos pesquisadores, eles dividiram também em crustáceos. Os crustáceos, pessoal, diferente, né, de outros artrópodes, eles possuem 2 pares de antena e também não possuem asas, tá, pessoal? Nenhum crustáceo possui asa. A característica marcante desses animais são os exoesqueletos bem resistentes. Lembrando que exoesqueleto é a estrutura, né, que protege o corpinho do animal por fora. Esses animais, os crustáceos, eles vivem, a maioria das vezes, em ambientes aquáticos, ou seja, em mar, lago, rio.
E exemplos de crustáceos são os camarões, lagostas, caranguejos, tatuzinhos de jardim, aqueles bem pequenininhos, e também os siris. Agora, pessoal, um outro grupo dentro dos artrópodes são os aracnídeos. O animal aracnídeo, pessoal, são uma classificação dos artrópodes, só que, diferente dos crustáceos, eles são encontrados em ambiente de terra firme. Alguns exemplos de aracnídeos são as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Essa espécie, pessoal, eles possuem 8 patas. Para a gente poder concluir, né, essas classificações dos artrópodes, eu trouxe para vocês um outro grupo de artrópode, que são os insetos. Os insetos, pessoal, eles são os únicos animais invertebrados capazes de voar. Os insetos, eles são encontrados em ambiente terrestre e eles apresentam uma forma do corpo dividido, que a gente vê a cabeça, tórax e abdômen. Igual essa figura que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, ó, a cabeça, o tórax e o abdômen. Lembrando que na cabeça é onde a gente vai encontrar as antenas, né? E como a gente viu em aulas anteriores, as antenas, elas são responsáveis pelo tato e o olfato desses insetos. Ou seja, eles sentem cheiro e o ambiente, eles percebem o ambiente através das antenas. Então, pessoal, recapitulando o que a gente viu hoje, né? Nós vimos que dentro do grupo dos invertebrados, existem um outro grupo chamado artrópodes. E os artrópodes são os animais que possuem uma espécie de esqueleto externo ou exoesqueleto, certo? Possuem também patas articuladas que facilitam na locomoção. Vimos também que os artrópodes, eles trocam esse esqueleto, essa casca, para que eles possam crescer. E dentro dos artrópodes, nós temos outros grupos, que são os crustáceos, como siri, caranguejo, camarão. A maioria dos crustáceos são aquáticos, ou seja, vivem no mar, na lagoa, no lago, em rios, certo? Os aracnídeos são as aranhas, carrapatos e escorpiões. Vimos também que esse grupo de aracnídeos possuem 8 patas e as antenas, né, que são usadas para o tato e olfato. E por último, nós vimos os insetos. Esse grupo também possui as antenas, né? E nesse grupo estão borboletas, formigas, certinho? Pessoal, aqui na página 93, conecte o assunto, vem com o texto aracnídeos peçonhentos. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura desse texto sobre esses aracnídeos. E aí eu vou pedir para vocês pesquisarem na internet ou em livros, né? 3 aracnídeos venenosos. Escrevam a pesquisa de vocês no caderno de ciências, tá bom? Com as características desses aracnídeos. Pessoal, tô trazendo aqui esse texto porque, como lá no início eu passei o marca-texto, pode dificultar um pouquinho para vocês copiarem, né? Então, eu tô deixando aqui essas partes que eu passei agora no vídeo para vocês copiarem no caderno de vocês, tá bom? Sobre os conceitos dos artrópodes e as classificações desses artrópodes, né? Que a gente viu são crustáceos, aracnídeos e os insetos, tá bom? Aí vocês dão uma pausa, copiam com tranquilidade. Não se esqueçam das margens, tá bom? Façam bonito, caprichado. A letrinha aí na caligrafia, tá bom? Aí, pessoal, eu queria que vocês colocassem, junto com o conceito, imagens, figuras, para poder exemplificar, né, os conceitos de crustáceo, aracnídeo e os insetos. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, tá bom? As dúvidas de vocês. Na próxima aula, tia Renata vai corrigir os exercícios, tá bom? Então,
durante a correção, a tia Renata tira dúvida de vocês, as dúvidas que vocês enviaram. Não se esqueçam de colocar o nome aí com as iniciais dos sobrenomes, tá bom? Pra tia dar presença pra vocês no diário. Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.